Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Olha só, é... tá todo mundo esperando a minha opinião com respeito à gafanhota. Eu já falei mais de 1000 vezes sobre a gafanhota com essa história de morar fora. Se vocês não assistiram o vídeo, tem um monte de vídeo aí para trás. O que eu penso a respeito. Aí todo mundo está esperando a minha opinião agora. Olha só, é muito chato ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre que eu abro o vídeo. Que a pessoa mente, que a pessoa é ardilosa, que a pessoa vive do YouTube, que a pessoa tem que fazer vídeo, que a pessoa recebe um pagamento, faz qualquer coisa para receber, até títulos assim sugestivos, compreende? Então, o que eu vier a falar ou não, vocês, vocês vão assistir o vídeo dessas mentirosas e vão dar crédito a elas. Então, eu dando a minha opinião ou não, não vai fazer diferença. É só mais um comentário, entendeu? Agora, eu posso falar algumas coisas assim, a ritmo de escárnio mesmo. Por quê? Porque eu já falei que a pequenininha não tem perfil de ser médica. Ela tem perfil para trabalhar assim na Americana, trabalhar como atendente de loja, vendendo celular. Ela pode trabalhar assim numa creche, né? Fazendo assim a organização das crianças. Ela pode ir ao mais próximo de escola que ela chega. Ela pode, sei lá, trabalhar em casa de família. Ela pode, sei lá, ser diarista. Ela pode trabalhar em supermercado como caixa, né? O fiscal de loja dá para ela. Não é ruim não, ganha até um bom dinheiro. Mas ela sonha em ser conhecida. Ela tem um rei na barriga. Ela quer ser uma coisa que ela nunca conseguirá ser. Porque você, para ser alguma coisa importante, você tem que ter berço. Você tem que ter estudo. Você tem que ter gente da família que já está ingressada no mercado desse nível. Entendeu? Você, desde criança, ouve sobre essas coisas. Aí você cresce e estuda para aquela carreira ou para abrir um comércio, não importa. Entendeu? Então, eu já expliquei mais de 1 milhão de vezes, a pequenininha só tem o 1º grau, ela não fez nada, ela não estudou. Por que ela não estudou? Ah, que eu vou fazer faculdade, não vai fazer faculdade porque ela não tem 2º grau, isso aí é mentira dela, entendeu? A mãe dela só tem o primário. Elas eram pobres, mas muito pobres. A véia de segunda mão trabalha desde criança, desde garota. Entendeu? Sempre sonhou em ser rica, mas não tem perfil, não tem... Gente, é só vocês olharem. Não sabe nem falar um português. Não tem como, né? Teria que ter tido uma sorte muito grande. Aí deu sorte de ser YouTube e não aproveitou, para vocês verem. É tão, assim, com problemas cognitivos, com falta de instrução, com falta de sabedoria, que teve o YouTube na mão para poder ser famosa e jogou fora. Porque não tem sabedoria, senão hoje eu estava rica. Eu já falei para vocês isso. A plataforma caiu no colo dela e ela jogou fora. Ela nunca mais será ninguém, ainda mais agora que tá velha. A pequenininha, a mesma coisa, teve sorte, teve tudo na mão e não quis. Ela queria era bagunça, ela queria era, sabe, dançar.
Ela queria mostrar bumbum de ouro. Ela arrumou um cara e engravidou. Ela gostava de namorar. Ela gostava de fazer coisa errada. Ela estudou nada, entendeu? Ela fez o ensino fundamental, mas não podia ver um rapaz que ela queria, né? Era foguenta. Tanto é que ela embarrigou, ela arrumou um cara, o camarada nunca casou com ela, pegou o tucano e comeu o mamão papaya dela. Aí o que aconteceu? Passou a flanelinha no capô de Fusca e ensalchichou até as ovas. Aí ela pegou 2 crianças, entendeu? E aí? O cara metia a mão na cara dela, tanto é que a mãe dela na época era contra essa relação, mas ela enfrentou a mãe e foi viver com o cara. Como ela já morou com amigo, ela nunca teve juízo, gente. Entendeu? Ela era deslumbrada. Ela nunca reconheceu o verdadeiro lugar dela. Ela era deslumbrada no mundo de Nárnia. Aí sabe o que aconteceu? Ficou com 2 crianças no braço e teve que voltar pro morrão. Entendeu? Para morar com a velha de segunda mão. Que não tinha onde cair morta. O cara caiu fora, né? O negócio dele ali é pegar a ferramenta dele e dar uma lixada nas patinhas de camelo dela. Só isso. Só que teve filho e foi ficando. Uma relação horrorosa. Ela sofreu muito na mão desse cara. Aí ela pegou, teve coragem, botou as crianças no braço e se mandou para casa da mãe. Aí ficou lá com a mãe, solteira, com 2 crianças no braço. Aí a mãe e o amigo, que ela tinha um amigo que ela morava, né? Porque essa véia de segunda mão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa véia de segunda mão, todo mundo sabe que ela diz que ela tem orgulho de sustentar homem, né? Ela tem maior orgulho, porque ela prefere sustentar do que ser sustentada. Olha o nível de falta de conhecimento. Isso não é normal. Geralmente os 2 trabalham, ou o cara que paga as contas e a mulher ajuda, né? Ela não, ela quer sustentar. Totalmente contra a palavra de Deus. Porque o homem é o cabeça, a mulher é a ajudadora. Mas cada um vive como gosta, né? Ela gosta de sustentar, tudo bem. Só que ela e o amigo dela, que era aquele rapaz, né? Que era uma flor de pessoa, eles se ajudavam, ele ajudava, ele era trabalhador. E aproveitou e cuidou das meninas, né? Inclusive a 01 arrumou um cara e casou, né? Vive a vida dela pra lá. E a pequenininha ficou mãe solteira, até fazer amizade lá com a Raquel e botar o olho grosso em cima do marido dela. Aí teve aquela treta, que tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe também, que é nova aí no canal deles. Mas tem muita gente que conhece essa história, que elas viviam em pé de guerra por causa do Boto. Enquanto o Boto só queria ensalchichar, elas viviam brigando com a dele. Aí ela acabou apanhando o marido da outra, né? Porque acabou tendo uma treta, porque elas se frequentavam, as casas, sabe? Então, tanto é que na época lá do Facebook, o pessoal caía matando em cima da véia e dela por causa dessa história. Inclusive por causa do Barba, né? Muita crítica, porque a véia enfiou o Barba dentro de casa. Depois eu conto essa história pra vocês. Aí o que acontece? A pequenininha sempre foi deslumbrada, ela achava que ela tinha condição de morar fora, porque ela ganhava dinheiro no YouTube naquela época, há 9 anos atrás, como eles apareceram no Faro, e muita gente se inscreveu no canal, o canal dela cresceu muito, né? Aí o que aconteceu? Ela pegou e ficou conhecida por causa do programa do Rodrigo Faro. Aí
ela tinha muito dinheiro na época. Podia ter estudado, podia, né? Mesmo com filhos, podia ter estudado, estava sozinha, podia ter procurado um rumo, que se amanhã ela tivesse mais velha, não é pelo YouTube, não, mesmo que ela tivesse o YouTube, mas ela tivesse mais velha, ela pudesse dar uma segurança, pelo menos para a família dela. Mas o que aconteceu? Ela não quis, ela queria deslumbramento, viajar, andar de avião, passear em São Paulo, curtir, dançar, fazer cabelo em cabeleireiro. Aí, até que ela conheceu o marido da outra lá, enrabichou e ficou com o cara, engravidou e apanhou um filho. Aí ela vem com a história de que tá sonhando que vai morar fora. Aí ela de raiva para poder desmoralizar a resenhista e mostrar para todo mundo que ela tem capacidade. Vai vendo, pessoal. Tô contando a história pela milésima vez. Ela só conseguiu chegar ali no outro lado, latino, entendeu? Argentina, grandes porcaria. Eu não quero ir eu não quero ir de graça, entendeu? Aí ela foi parar na Argentina de malicuia, só uma mochila e os retirantes no braço. Pelo que ela falava na época, que eu mesmo disse, muitas resenhistas disseram, ela nunca irá para a Argentina. Por quê? Porque ela dizia que ia alugar apartamento X, que é não sei o quê, porque parecia que ela ia morar em Buenos Aires. Tudo que ela falava naquela época, há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos, que ela é a mulher dos 6 meses. Ela fica 6 meses em São Paulo, 6 meses vendendo docinho, 6 meses na Argentina, né? Então, ela é a mulher dos 6 meses. Eu achei até que ela ficou pouco. Eu achei que ela ia vir só o ano que vem, para você ver. Então, o que acontece? Simplesmente, ela foi para lá, achando que ela ia ter tudo aquilo que ela falava, que ela dizia no passado, né? Todo mundo via, eu estou pesquisando e eu já estou com meus documentos todos prontos, já estou matriculada, ela não dizia isso, já estou matriculada na faculdade, não falava nem o português direito, achou que já estava matriculada. Como é que ela está matriculada em faculdade se ela não tem o 2º grau? Manda ela provar aí que tem o 2º grau, eu duvido que ela tenha, que ela prove. Ela não tem 2º grau não, gente. Ela passou a adolescência e a juventude, tudo dela atrás de namorado e engravidando e cuidando de criança. Como é que ela ia fazer faculdade? Entendeu? Como é que ela ia terminar o ensino de 2º grau? Como? Que é o ensino médio, que é chamado hoje. Entendeu? Que no meu tempo era, a gente falava 2º grau, hoje chama ensino médio. Como é que ela ia estudar se ela não podia ver um rapaz? Ela ficava atrás. Entendeu? Então, quer dizer, o que aconteceu? Ela ficou quase 1 ano embarrigada e depois ficou cuidando de criança. Ela não teve tempo para estudar. Entendeu? Como agora. Agora ela foi para a Argentina para passear. Ela nunca estudou, nem as filhas dela. Nenhum deles foram só para morar. Aí tem um monte de gente comentando que ela foi irresponsável, que as crianças perderam 1 ano de escola. Mas isso aí não é problema, depois recupera, entendeu? O problema é que ela ainda sonha e ela precisa tomar um choque de realidade. O que falta nela é uns tapas na cara, entendeu? A mãe dela, em vez de dar cabeçada nos outros, a mãe dela devia dar cabeçada nela. Dar umas cabeçadas nela para ver se ela aprende. Mas nem a mãe aprende, quanto mais a filha, né? Agora, a filha parece que voltou. Ó, na verdade, eu imagino por quê. Vocês sabem que ela é dona do canal, né? Então, a véia de segunda mão não pode ter conta, porque se a véia tá com uma conta lá parada, se a véia botar qualquer dinheiro, o banco pega. Então ela não pode movimentar dinheiro em conta. Quem é que recebe o AdSense? A 02, porque a 02 é que é o cabeça do canal. Então tá no nome dela, entendeu? Então o que acontece? Ela recebe e passava para a mãe esse dinheiro, que a mãe não podia receber por contas do Brasil, porque qualquer dinheiro que tiver em conta aqui no CPF dela vai para o banco, né? Ela perde.
Então a 02 recebia o dinheiro e passava para a mãe. Quando a 02 foi embora, quem passava esse dinheiro era a 01, porque aí a 02 passava o Pix para a 01 e a 01 trocava o dinheiro e passava para a mãe. Como a 01 parece que picou a mula, montou num porco. Eu não sei, porque eu não fui lá para me poder provar. Eu tô falando para vocês pelo conhecimento que eu tenho deles. Eu não sei se a 01 ainda mora lá, entendeu? Mas se não morar ou deixar de morar, elas estão assim, de ovo virado. Então o que acontece? A 01 não estava mais querendo repassar nada para a mãe, porque está querendo evitar contato. Desde aquela briga que eu falei para vocês lá atrás, que o marido da 01 entrou no meio, parece que tomou uns tapas, segurou o Barba, botou o Barba preso. Aquelas coisas que eu já contei lá há meses atrás. Tá aí no vídeo aí. Então, o que acontece? A filha ficou estremecida, aí parou de ir pros almoços, parou de dar roupa para lavar, começou a cortar, porque ela viu que o marido dela entrou numa rabeta, né? E ela não queria ficar envolvida com o Noia e ter briga, não quer ter treta com o marido dela envolvido com o Noia. Então o que aconteceu? A 01 ainda dava o dinheiro para a mãe, mas tá estremecida, eu não sei nem se está lá mais. O que aconteceu? A mãe precisa do dinheiro, porque como é que ela vai sobreviver? Quem recebe é a 02, é a gafanhota. Então o que a gafanhota pode receber, ela não tem problema nenhum com o banco. Ela pode ter o nome sujo, mas o problema é o banco. Não é nome sujo. Você pode ter nome sujo e ter conta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só não pode dever ter dívida federal. Aí qualquer dinheiro que cair em conta sua, a ordem judicial manda tirar na hora. Eu estou falando porque eu sei, tá, pessoal? O que acontece? Então, eu já vi vários casos desse. Não é só a véia, não, é vários. Por isso que eu tenho experiência que eu estou dizendo. Além do mais, eu lidei com isso diariamente, né, com funcionário e com tudo, que não podia ter, que senão a justiça pegava o dinheiro. Então o que acontece? Simplesmente a mãe, nesse desespero, que a 01 ou foi embora ou não quer mais pegar o dinheiro para repassar para a mãe, a 02 teve que voltar, porque a 02 tem que passar o dinheiro para a mãe, entendeu? Porque senão a mãe não pode dar a parte da filha. Então, o que a 02 fez? Teve que vir embora. Primeiro porque ela não está estudando. Já ficou o tempo suficiente lá, já conheceu. E tá na pior lá, né? Não de dinheiro, porque ela ganhava mais do que... Ela ganhava em dólar, ganhava mais. E o peso argentino não vale nada. Vale R$2 de real. Então, cada R$2 de real você compra um peso. Então, o dólar é muito mais valioso. Então, dá para ela viver lá, daquele jeito dela lá. De vivendo de ONG, de ponhando mercadoria em igreja, pegando alimento em escola, não sei o que ela fazia. Eu sei que ali ninguém estuda, tá, pessoal? Ali ninguém estuda, ninguém fala o idioma. E outra coisa, a Argentina é um país preconceituoso. Então eu já falei isso para vocês podem pesquisar. Inclusive eu tenho vídeos lá atrás mostrando pessoas falando sobre o assunto. Vocês sabem disso. Nunca ela ia ser aceita em lugar nenhum. O maior problema dela lá é o preconceito. As pessoas não aceitam ela, entendeu? Porque ela além de ser brasileira, que não é bem-vinda, ela é uma menina parda, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil tudo bem, mas lá na Argentina eles são assim. Infelizmente, é a cultura deles. Tem vídeos meus aí atrás, vocês podem olhar. Eles mesmos falando, são preconceituosos com jogador de futebol, entendeu? E entre outras, né? Você vê que ela não tinha nenhum vínculo, ela não tinha amigos, ela diz, mas é mentira. Aí ela aparece aí, que umas colegas falaram que parece que ela fez um aniversário pro garoto, o menino nem fala, o menino tem 3 anos e não fala. E o menino tem uma enfermidade e ela não tá nem aí. Porque ela é tão vaidosa, ela é tão deslumbrada, que ela pensa que ela é solteira, que ela é livre, que ela pode fazer o que ela quiser. Não, ela tem que pensar por 4, porque ela tem 3 crianças para educar, para não serem como ela e a mãe dela no futuro.
entendeu? Se ela quer ter filhos de bem, ela tem que botar no ritmo para poder não ser como elas e amanhã ou depois engravidar, tomar na cara e passar o que ela está passando, necessidade. Então, ela voltou por isso, porque a mãe precisa dela, por causa do AdSense, que só ela pode passar o dinheiro, a mãe não tem conta, a mãe não pode receber esse dinheiro, né, via conta, porque senão o banco pega, tem que passar pro nome dela, nome da gafanhota, e a gafanhota vai entregar o dinheiro para quem? Se a 01 me parece que picou a mola, eu não tenho certeza, mas as duas não se bicam, então a véia não tem como receber. Vou botar no nome de quem? No nome do Barba? O Barba gasta tudo, sabe aonde, né? Então, isso que eu estou dizendo para vocês. Agora, o que acontece é que ela vai voltar, como eu falei lá atrás, há mais de um ano, que ela ia terminar no morrão, junto com a mãe e junto com a irmã. Mas eu não posso provar se a irmã tá lá. A irmã é livre também, pode ir para onde quiser. Eu não sei, eu só sei que ela tá meio de treta com a véia. E esse papo aí de que a véia vai se mudar, a véia tem condição de se mudar, não. A véia vai pagar o quê? Vai morar onde? Morar em barraco, porque ela não tem condição de morar em apartamento. E ela mesmo diz que não vive sozinha. Ela gosta de sustentar o Barba. Ela gosta do Barba. Ela não fica sem marido. Tanto não fica sem marido, que quando ela arrumou o Barba, o colega lá foi embora. Porque ela tinha um colega, a filha teve um colega assim, Florzinha, que morou junto. É igualzinho a mãe também morou com um junto assim. Aí era amigo dela, ajudava, né, pagava as contas junto com ela. E foram viver. Mas ela precisa de companhia. A véia de segunda mão, ela precisa de companhia. Não é marido para dormir junto, não. Para viver vida de homem e mulher, não. Ela precisa de companhia, entendeu? Então, se ela tá dizendo aí que tá querendo mudar, não é por causa da pequenininha, nem por causa de Barba, nem por causa de ninguém. É porque ela sabe que ela está sendo processada, entendeu? E que ela vai ter que pagar pelo que ela fez. E ela está com medo. Só isso. Só que não adianta ela tentar fugir, porque problema criminal, ela é encontrada onde ela estiver. Ela pode fugir para onde ela quiser, porque a filha dela responde. A filha dela não vai estar no endereço? Então a filha dela vai ter que dar conta dela. Aí é problema dela e da justiça, né? Se ela procurou, achou. Tem que responder. Depois que ela responder, ela pode morar até no Japão, se quiser. Então, ela é só isso que eu tenho para falar. Com relação ao Boto, que tem gente aí achando que ela vai voltar pro marido. Bom, se ela vai voltar pro marido ou não vai, eu não sei, né? Sei que ela é casada com ele. Depois de 6 meses, será que ele vai querer ficar com ela dentro da casa da véia? Não sei, ele mora em frente. De repente eles podem continuar, né? Ensalchichando até as ovas. E cada um numa casa, é porta com porta. Ele dorme na mãe e ela dorme na casa dela. Precisa morar junto, né? Já tá ali, porta com porta. Casamento assim é ótimo, né? Mas, ou então separa de vez. Eu não sei se ele tá namorando, porque ele é homem. Ele ia ficar 6 meses sozinho? Não vai, né, pessoal? Inclusive, eu ouvi as colegas falando aí que a véia tava se queixando e metendo o pau no marido, numa live que a véia fez aí, metendo pau na família do marido, que ninguém gosta dela, que ela é velha. Ué, mas ela é velha mesmo, porque ela acha que ela é brotinho. Nós somos velhas. Eu também sou coroa, entendeu? Só que eu reconheço o meu lugar. Ela não, ela acha que ela, sabe, é garota. Ela não é garota, ela é uma senhora de idade, ela é 20 anos, 25 anos mais velha que o Barba. O Barba tem a idade da filha dela, 02. Entendeu? 36 anos. Então, quer dizer, ela é muito, mas muito mais velha. Agora, ela não aceita, aí vai se tratar, né? Vai pro CAPS, porque a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Eu já fui jovem também. Hoje eu sou uma senhora. Amanhã, se Deus me permitir eu viver, eu vou estar idosa. E tudo tranquilo, eu já vivi a minha fase de jovem. A mulher não aceita que envelhece, que dá ruga, entendeu? E que, porra, é isso aí mesmo.
É porque é mal resolvida. Porque uma pessoa bem resolvida não precisa de nada, de artifício, botar, sabe, plástica e... Gente, pelo amor de Dadaia, né? Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Sem muito comentário, porque eu já previa que a garota ia voltar mesmo, porque eu sei que ela não tem perfil. Como ela disse aí, parece que falaram aí, porque eu não assisto eles. Se eu assistisse, eu falava para vocês. Mas eu ouço o pessoal falando e vem o pessoal no meu canal me perguntar. Eu vou dar minha opinião. Disseram que ela disse que vai estudar no Brasil. Não vai não, gente. Ela não tem segundo grau. Ela não tem como fazer ENEM. Ah, ela fez química. Não fez. Não, mentira, tá? Ela nunca fez faculdade na vida. Ela primeiro tem que terminar o segundo grau, fazer um supletivo, ficar inteirada das novidades, né, escolares, para depois ela tentar uma prova para o ENEM, que eu acho que é difícil. Porque para medicina é o último do estágio, tem que estudar muito. Você levanta de manhã estudando e dorme estudando. Eu estou falando isso para você porque eu já estudei e eu só entrava em casa, almoçava e já ia estudar. E já ia fazer meus testes, porque eu fazia teatro, compreende? Então, e a minha irmã fez jornalismo. A minha irmã estudava muito, entendeu? E não tinha filho. A minha irmã casou, só foi ter filho 10 anos depois de casada, quando se formou. Porque ou tinha filho ou estudava. E ela se formou e hoje ela é mãe, hoje ela vive a vida dela, não exerce a profissão, mas chegou a exercer, ela chegou a trabalhar na Rádio Manchete na época, como jornal, né? Aí a Manchete quebrou, ela saiu daquela área. E eu não exerci a profissão porque eu não quis mesmo. Mas eu conheço muita gente do meio e para mim tanto faz. E valeu mesmo, eu fui para outros caminhos, fui para comércio. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. É o que eu tenho para falar. Não muita coisa, só vim aqui mesmo para encher linguiça e para dar minha opinião que muita gente acredita neles. Isso aí é particular. Não adianta a pessoa dizer, ah, ele é mentiroso, porque como eu digo, ela é mentirosa, a mãe dele é mentirosa. Mas tem gente que gosta deles. Então, deixa eles não trabalham com o YouTube, eu também não trabalho, as resenhas também não trabalham. Então, cada um, o sol brilha para todos. Eu venho aqui e desmento, como as outras resenhistas desmentem, mas se o pessoal gosta deles, vai lá, dou um apoio. Não tem nada contra, não. Só digo para vocês a verdade. Mas que eu tenho alguma coisa particular contra, não. Só vim para fazer fofoca mesmo. Agora, medicina, ali vai passar 500 anos-luz de distância. Tem condição, não. É melhor ela procurar um emprego na Americana, ou procurar um emprego assim mais simples, consultório de dentista, que é mais o perfil dela. Se ela quiser, porque ela não tem muita cara de que gosta de trabalhar, tem cara de preguiçosa, né? Você pode ver pela cara dela que ela tem cara de preguiçosa. Então, tanto é que o marido dela não acompanhou ela. Se ele acreditasse nesse sonho dela, ele tinha ido, para você ver. Ele deve ter falado um monte de vezes, não te avisei? Você acha que eu vou largar tudo que é meu aqui, meu trabalho, que é difícil de arrumar emprego, para curtir uma loucura com você? Ele já passou por uma dessa antes, quando ele foi para São Paulo com ela. Só que, né, ele foi para usurpar a vida boa. Aí não deu certo, aí ele pegou, não, já errei uma vez, não vou errar a segunda. Ele tá certo, né? Agora, se ele tá ensalchichando outra, aí não é, eu não sei. Mas que ali vai rolar um ensalchichamento para matar a saudade, igual eu falei no começo, né? O tucano dele vai lá dar uma bicada numa mão papaya da gafanhota, aí tá tudo certo. E cada um na sua casa. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio aí pro canal, hypar, aguarde os novos vídeos e as novidades. Um abraço para vocês.